Olá, buenos dias. Espero que vocês estejam bem, que tenham comido chocolate na Páscoa. Hoje eu não vou enviar os gabaritos, então eu vou só ler as respostas com vocês. Então, pausem o vídeo, peguem as apostilas e vamos lá corrigir, tá bem? É lá da página 25, né? 26 e 27 que a gente... Os cachorros. Que a gente tinha ficado de fazer em casa. Eu não vou ler o texto de volta com vocês, porque eu já li ele na aula passada, tá? Então, ali na página 25, a gente tem o exercício 1, com A, B, C, D e E. A pergunta A é a seguinte. A partir de que edad la escolarización es obligatoria en España? Es decir, a partir de que idade a escola é obrigatória na Espanha? Então, a resposta é que é a partir de los 6 anos de idade. Então, as crianças começam a ir para a escola com 6 anos. A B. La escolarización está financiada por el Estado. ¿Qué pagan los padres por la educación de sus hijos? Então, está dizendo ali no enunciado que a escola é paga pelo Estado. E o que os pais pagam, então? Os pais pagam por los libros, los materiales escolares e possivelmente por los uniformes, que é o que disse o texto lá pra gente, tá? La C. Como funciona o horário das escolas? Essa resposta é em português. Então, a escola depende da escola o horário, né? Então, ela pode ser das 9 da manhã às 5 da tarde, com 2 horas para o almoço, ou das 9 às 14, que é o horário do almoço, né? Lá na Espanha. A D. Como se divide o sistema educacional espanhol? Vê, a pergunta está em português. Então, se divide em educação infantil, a primária, a secundária, o bachillerato, a formação profissional e a educação superior. A E. A E, como a gente já fez vários exercícios desse, pede um sinônimo, ou seja, uma palavra que tenha um significado muito próximo do que está dito lá. Então, a gente tem colegio, que é decir, lo mismo que escuela, chico, o niño, alumno, estudiante, facultad, com a D muda lá, né? Pode ser universidade, com DAD no final, igual tem o AD lá no final do faculdade, tá bom? Ali embaixo era para vocês fazerem uma pesquisa sobre como funciona a educação no Brasil, mas vocês já conhecem essa resposta, né? Então, a gente tem educação básica, que é antes do primeiro ano, né? E depois a gente tem, então, o ensino fundamental, que a gente tem o Fundamental 1, que é primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Fundamental 2, que é de sexto ao nono ano. E depois o ensino médio. Temos primeiro, segundo e terceiro. Lá na outra página, na página 26, eu já tinha dado algumas respostas dessas para vocês, né? A gente tem, então, ali no 2, o desenho de uma mochila, ao lado, pupitre, depois um compás, ao ladinho lá uma régua, a gente tinha visto já esse, né? Aí embaixo lá, tijera, livros, quaderno, bolígrafo, lápis, estuche, goma, saca-puntas. Faz muito sentido ser saca-puntas, né? Ele tira uma ponta. Pissarra, né? O quadro, rotuladores e um computador mesmo lá no cantinho. Tá bem? Por último, a gente tinha a página 27 com uma tirinha do Gaturro, certo? A 3 lá a gente tem na A. Que passa com Gaturro em los primeiros dias de classe? Então, a gente tem a resposta ali.
Nos primeiros dias de aula, o gaturro sempre tem sono, que é o que acontece ali em cima na tirinha. A B. Como o gaturro conseguiu tirar 10? Ele conseguiu tirar 10 porque ele dormiu, e dormindo ele fez o som da letra Z, que era a resposta para a pergunta da professora. Lá na 4. A. Superfície sobre la que se escribe o dibuja de modo que lo escrito pueda ser visto por várias pessoas à la vez. Então, ele quer que a gente descubra quais são os objetos. Então, uma superfície que a gente escreve ou desenha que pode ser visto por várias pessoas. É o quadro, né? Que em espanhol é pizarra. A B. Mueble, móvel, generalmente de madeira, que se compõe de uma tabla horizontal sostenida por uma ou várias patas. Então, a gente tem um móvel de madeira que tem uma peça horizontal que tem vários pés. Um ou vários. Normalmente tem 4, né? Que a resposta aqui é mesa. A C. Asiento com respaldo, por lo general com 4 patas, e en el que solo cabe uma persona, que é a cadeira, em espanhol, silla, com 2 L's. D. Barra de grafito encerrada em um cilindro, ou prisma de madeira ou metal que serve para escrever ou dibujar. Então, a gente tem uma barra que tem, às vezes, normalmente de madeira, e dentro tem grafite, que serve para desenhar ou escrever, que é lápis, que é igual em português e espanhol. Bem tranquilo. Esse era o exercício que a gente tinha para fazer da última aula. E essas eram as respostas. Se precisar pausar o vídeo, voltar, para vocês conseguirem escrever bem certinho, podem fazer isso, tá bem? Vamos lá. Então, o conteúdo de hoje é bem tranquilo. São os pronombres personais, que é o mesmo que dizer pronomes pessoais em português. Então, eu coloquei aqui do ladinho para vocês, onde eu estou passando o mouse, estão vendo? Eles em português para vocês saberem do que eu estou falando. Lembra que a gente divide em primeira, segunda e terceira pessoa e a gente tem singular e plural? Então, a gente tem yo, que sou eu, né? Tu, que é tu, também que a gente não costuma usar aqui, mas em algumas outras partes do Brasil se usa o tu. A gente costuma usar o você no lugar, né? Existe também aqui, ó, na segunda pessoa, alguns lugares que usam o vós, como na Argentina, no Uruguai, que a conjugação é diferente, mas quer dizer a mesma coisa que o tu, tá? A gente tem ali em terceira pessoa ele, ella e usted. Então, ele, ela, usted quer dizer você. Só que ele se conjuga exatamente como ele e ella, como se fosse uma terceira pessoa. Você faz isso também. A gente usa ele como se ele fosse uma segunda, mas conjuga como se ele fosse de terceira. Então, seria como ele, ela e você. Aí, aqui no plural, a gente tem nosotros e nosotras, que tem, então, um masculino e um feminino. Em português, a gente só usa o nós. Em segunda pessoa, vosotros e vosotras, masculino e feminino também. Que a gente também tem só o vós, que a gente não costuma usar. Ellos, ellas e ustedes, que é eles, elas e vocês. Certo? Bem tranquilinho. Eu vou mostrar aqui para vocês, esse daqui eu tirei da apostila de vocês. Se vocês quiserem acompanhar ali junto comigo, tá na página 28, ali embaixo. Então, ele está mostrando o que é formal ou informal em alguns países. Lembrando que o espanhol é uma língua falada em 21 países. Então,
tem diferença de um país para o outro. Ali, o tu, ele é informal sempre. Então, na Espanha ou na América Latina, o usted é sempre formal. Lembra que eu falei que eles têm o mesmo sentido? Vosotros, na Espanha, é informal. Na América Latina, não se usa. Então, a gente não tem ele vosotros por aqui. Ustedes é formal na Espanha e na América Latina, mas também é usado, ó, informalmente. Então, a gente tem lá o tu como você e os teres como vocês, usado igual, informal e formal. E o vós que eu falei para vocês, lembra que não estava na tabelinha lá que eu mostrei, mas que eu falei que ele ficava aqui junto com o tu, no mesmo sentido? Ele se usa em alguns países, como Argentina, Uruguai, Paraguai e alguns outros. Eu vou mostrar para vocês uma música agora. Espera lá, só um pouquinho. Que eu encontrei no YouTube que fala sobre os pronomes. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Ela tem 2 minutinhos, mas eles são bem tranquilos. A gente olha lá aquela primeira tabelinha e é bem fácil de lembrar, tá bem? Vou passar a musiquinha para vocês. Vamos a cantar la canción de los pronombres personales. Acompáñenme. Yo toco el cajón, tú los acordes en la guitarra. Él toca el tambor en la canción de los pronombres. Nosotros hacemos las palmas, vosotros la percusión. Y ellos que canten el coro de esta canción. Yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos también. Cantemos juntos la canción de los pronombres. En vez del pronombre él, también puedes utilizar ella o ellos. Yo toco el trombón, tú los acordes en el piano. Él toca el violín en la canción de los pronombres. Nosotros tocamos maracas, vosotros vais a callar. Y ellos que canten el coro de esta canción. Yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos también. Cantemos juntos la canción de los pronombres. Bem engraçadinha, né? Vamos abrir lá de volta. Só um minutinho. Vamos voltar onde a gente está. Aqui. Então, hoje a gente não vai fazer os exercícios da apostila, tá? Eu vou pôr na descrição lá para vocês. Ai, cadê meu mouse que não tá aparecendo? Volta. Aqui. Existe esse site chamado Aula Fácil, ele tem alguns exercícios. É bem legal, os exercícios é para a gente treinar o uso, então, desses pronomes pessoais em espanhol, e a gente já consegue corrigir e ver o que a gente errou ou acertou. Eu vou abrir agora para vocês
fazer alguns com vocês para vocês verem como ele funciona, tá bem? Só um pouquinho. Aqui está. O site traz sempre uma explicação antes, mas a gente já viu, então eu vou pular diretamente para o exercício. Então, o exercício está ali, ó. Escribe en el recuadro, que são aqui esses quadrinhos, os pronomes personales de las oraciones seguintes. Então, aqui, ó. Yo bailo swing. Eu tenho que ver qual dessas palavrinhas é um pronome. Lembra que a gente viu lá? Que a gente tem yo, tu, ele, ella, igual tá ali. Então, eu vou ver aqui, ó. Aqui eu sei que é o yo. Aí embaixo ali, ó. Ella es minha amiga. Então, ela é minha amiga. O pronome é ella. Nosotros somos un equipo. Nós somos uma equipe. Eu sei que o pronome aqui é nosotros. E assim, esse primeiro pede para fazer cada um olhando a frase inteira, ver qual é o pronome. Aí eu vou escrever nesse quadrinho. Quando terminar, aqui embaixo tem a palavra corrigir, ou corrigir, né? Ver solução ou limpar. Eu vou clicar, ó, em corrigir. Tá vendo onde eu não escrevi, ele pintou de vermelho, mas senão ele teria corrigido. Eu acertei. Tá vendo esses que eu coloquei? Eu acertei. Então, ele ficou em verdinho. Eu vou limpar agora. A 2 é diferente. Eu não tenho o pronome. Então, eu tenho que ver aqui e descobrir qual é o que encaixa. Bailo sem parar. Então, eu acho que aqui é o yo, né? Eu danço sem parar. Sabemos jogar al fútbol muy bien. Sabemos jogar o futebol muito bem. Acho que aqui somos nós, né? Que em espanhol é nosotros. Vamos colocar algum outro aqui. Vamos por vosotros. Para mostrar para vocês, faz de conta que eu fiz todos eles, né? Só tô fazendo para vocês. Coloquei em corrigir ali. Tá vendo que eu coloquei o errado aqui na 3? Ele vai pintar de vermelhinho. Esses dois eu acertei e ficou verde. É bem tranquilo. Assim, vocês vão treinar o uso dos pronomes e já conseguem ver as respostas automaticamente. Bem tranquilo, né? Vamos voltar lá, então, para o nosso slide. Só um pouquinho. Vamos compartilhar a tela de novo. Então, esse é o exercício que eu mostrei agora para vocês como que vai fazer. Nesse site ali. Eu tenho também um trabalho para passar para vocês hoje, que é parte da nota de vocês, tá? É bem tranquilo, eu vou mostrar aqui como que vocês vão fazer. Primeiro, ó, ali que diz ali número 1, estão vendo? Pera lá, volta aqui. Aqui. Tá vendo aqui que diz número 1? Elegir el país. Então, eu quero que entre os 21 países que a gente já conversou que falam a língua espanhola, vocês escolham apenas um. Aqui como exemplo, eu peguei o México, estão vendo? Depois que vocês pesquisem curiosidades, né, sobre a cultura. Então, aqui eu escolhi que eu vou falar para vocês um pouco da comida e del Dia de los Muertos do México, né? Aí vocês vão gravar e me enviar. Em vídeo é ruim mandar por e-mail, então é mais fácil mandar pelo WhatsApp, que tá aqui meu número, ó, 997483447. Se alguém quiser, ainda dá para mandar pelo meu e-mail, tá bem? Que é aquele que a gente já sabe que eu passei em todas as aulas. Então, essa aqui, ó, é a bandeira do México que vocês estão vendo, nas cores verde, branco e vermelho. Verde, branco e rojo.
O México, então, ó, aqui eu coloquei do ladinho o mapa dele, né? Tem todas essas cidades que vocês estão vendo. A capital é a cidade do México, que fica bem aqui, ó. Que ele diz Mexico City, porque está em inglês. Então, o México é um país que ele fica entre os Estados Unidos e a América Central, para baixo, e é conhecido, então, pelas praias no Pacífico e no Golfo do México. Sabe, igual a gente vê Cancún, com aquela água linda? E ele tem montanhas, desertos, selvas. Toda vez que normalmente se pensa no México, a gente pensa que é quente, mas o México tem inclusive neve. A gente lembra também das ruínas antigas, como Teotihuacan e a cidade maia, né, que o povo maia morava lá. Aqui a gente tem vários restaurantes mexicanos. Eu trouxe uma foto aqui, me deu fome quando eu fiz esses slides. Nós temos então os tacos, que é aquele durinho assim que a gente segura com a mão. O burrito, que é enroladinho. Os nachos que a gente come, que são assim, que são totopo, se chama, né? Guacamole, que é feito de aguacate, de abacate. E a crema, que é feita de leite. Normalmente eu compro nata para fazer a crema, que é nata, limão e sal. É uma delícia. A comida mexicana, ela é conhecida pela pimenta que leva. Quase todas as comidas mexicanas, elas levam pimenta. Chile. O que eu trouxe de curiosidade para vocês aqui é a diferença entre a nossa cultura e a deles. Lá no México, eles comemoram o Dia de los Muertos. Tá vendo uma caveira? Olha quantas cores. Que é dia 2 de novembro, então dia 2 de novembro, que as pessoas costumam enfeitar tudo e ir até os cemitérios fazer oferendas para os mortos da família, né? Que não estão mais presentes. Ao contrário do que a gente costuma pensar, eles não veem a morte como algo ruim. A morte é só uma passagem. É como se no dia dos mortos, essas pessoas da família voltassem e ficassem ali junto deles. É por isso que as pessoas levam comida para eles, as comidas preferidas. Eu tenho um filme para indicar para quem ainda não assistiu, Viva a Vida é uma Festa, que fala sobre o Dia dos Mortos. É uma animação e é bem legal. Esse trabalho eu quero que vocês entreguem até um dia antes da próxima aula, que vai ser dia 22/4 de 2020. Eu quero que vocês façam exatamente isso que eu fiz para vocês, entenderam? Que é para vocês escolherem um país para falar um pouquinho. Vocês podem, ó, eu mostrei a bandeira, falei onde fica, falei da comida e uma outra curiosidade. Vocês podem fazer slides igual eu fiz, se vocês sabem fazer, né? E filmar vocês explicando. Vocês podem também só anotar num caderno e contar para as pessoas, como vocês conseguirem fazer da melhor forma, tá bem? É parte da nota de vocês. Eu mostrei um exemplo de como que ficaria, né? Deixa eu fechar aqui. Só um pouquinho. Então é isso, vocês têm aqueles exercícios que é para fazer online, então que vocês não precisam me enviar e vocês conseguem corrigir na hora, que é aquele site que eu mostrei para vocês. E esse trabalho que vocês vão pesquisar sobre um país que fala espanhol, contar para a gente um pouquinho sobre e enviar, tá bem? Les mando um beijo e hasta la próxima clase.